Quanto custa funcionário para você, empresa? E para você também que é funcionário que trabalha numa empresa, é interessante porque você vai saber quais são os seus direitos trabalhistas. Quais são os seus direitos? Além das suas obrigações de trabalhar na empresa, quais são os seus direitos como empregado? E quais são os deveres do empregador para com você que trabalha na empresa? Então vai servir tanto para o empregador como para o empregado. Então o assunto é de grande relevância, tendo em vista que agora em épocas de pandemia, crise econômica, as empresas dispensando, e aí é uma dúvida muito grande com relação a você que quer empregado fazer o cálculo trabalhista. E para você que é empregador, como que você faz o cálculo trabalhista do seu empregado? Mas o que nós vamos tratar hoje é bem antes disso. Como você planejar para você contratar o seu funcionário ou os seus funcionários. Quanto custa um funcionário dentro de um mês? Qual que é o valor, né, que custa um funcionário? Então eu fiz algumas anotações aqui e vamos analisar o custo do funcionário para a empresa. E vamos lembrando que o que vai depender muito do quanto custa funcionário para você, de qual é o teu sistema tributário, em qual é a forma tributária da sua empresa. Você está no simples, ou você está no lucro presumido, ou você está no lucro real, ou você é MEI. Então tem uma diferenciação aí, certo? De custo. Para cada forma tributária tem um custo, o funcionário tem um custo diferente, e nós vamos relacionar aqui. E nos próximos lives, a gente vai fazer um e-book e vai distribuir para vocês aí de presente. Lembrando que eu já fiz agora durante a tarde, já distribuí, alguns de vocês aí provavelmente já tenham recebido aí o nosso presente que eu prometi na live passada, que é o nosso e-book. Já encaminhei aí um e-book falando sobre como construir o seu negócio com pouco dinheiro. Já distribuí para alguns de vocês e você pode ficar tranquilo que vai ser distribuído para os demais ainda. Quem não recebeu vai receber. Então vamos lá, pessoal. Digamos que o funcionário é contratado numa determinada empresa. Vamos começar pela empresa do simples, forma tributária simples. Ele foi contratado lá por R$ 1.500, certo? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, que fez uma pesquisa, um funcionário custa até 183% do valor contratado. 183% do valor contratado, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Então, se o empregado foi contratado, nós vamos fazendo os cálculos aí, pegue uma caneta e vamos começar a anotar aí no papel. Se o funcionário custa R$ 1.500 e foi contratado por R$ 1.500, certo? Digamos que ele recebe mais comissão, mais hora extra, mais comissão ou horas extras, né? Que ele faz, digamos que no mês ele recebe mais R$ 500. Já foi para R$ 2.000 o salário do funcionário, certo? Desses R$ 2.000, temos que recolher o FGTS, que é parte da empresa, certo? 8% do FGTS já foi para R$ 160. Funcionário que foi contratado por R$ 1.500, 500 mais de comissões ou de horas extras, e mais 160 de FGTS no nosso cálculo aqui. O funcionário já foi para um custo direto R$ 2.160. O que é um custo direto? É aquele custo que o empregador vê, que ele enxerga, que ele pode ver, ó, paguei o salário, paguei hora extra ou comissão e estou pagando aqui a guia do FGTS. Isso eu estou falando do simples, certo? No simples. Se não for, eu vou falar depois da empresa do lucro presumido, certo? Então o funcionário já foi para 2.160. Ao pagar o salário mais as comissões, mais o FGTS, o empregador vê os valores desembolsados, vê na hora, né? E os custos já foi para 2.160. Das verbas trabalhistas e outros direitos do trabalhador que ficam ocultas, nós vamos ver agora. O que fica oculto dentro desse custo do funcionário? Nós vimos que
nós temos o salário, comissão ou hora extra, mais o fundo de garantia, isso já é imediato, o empregador já pode observar. Aí nós temos aqui custos indiretos, são aqueles que o empregador não vê mensalmente falando, né? Mensalmente. Aqui nós vamos trabalhar com valores de um funcionário e também de um valor mensal, quanto que ele custa para você, o valor mensal desse funcionário. Né? Então são verbas rescisórias, ou verbas trabalhistas, como você queira. Quando você contrata funcionário, normalmente você faz tem um contrato de aviso prévio. 30 mais 60, ou 45 mais 45, que é 90 dias o contrato, né? 30 mais 60 dias, ou 45 mais 45, que são 90 dias o contrato de experiência. No contrato de experiência, já o funcionário não tem o direito ao aviso, né? Mas ele tem os direitos do período trabalhado. Para você ter uma ideia, o funcionário trabalhar um dia para você, ele tem direitos, todos esses direitos que a gente está falando aqui, a gente vai falar mensal, mas o funcionário pode ter um direito por dia, você pode ter um direito por hora trabalhada, tudo proporcional ao tempo que ele está contigo, na sua empresa. Então ele tem lá um aviso prévio. Isso aqui que eu estou formando são valores básicos que eu estou formando proporcional, certo? Para você poder fazer um fundo de caixa. Então ele tem lá um aviso de proporcional, o aviso prévio. Normalmente, se ele tiver mais de 90 dias, e não importa o tempo que ele está trabalhando com você, o aviso é o salário correspondente ao tempo que ele recebe normalmente. Então o aviso dele seria R$2.000. Mas proporcional, ele vai custar mensal para você R$166,67. Aí nós temos lá 13º, né? O que é o 13º? O 13º é o 1.500 mais horas extras, mais as comissões, e é proporcional ao mês, a 1/12. Então mais 167, ou seja, você pega R$2.000, divide por 12, que você tem um valor de um mês, R$166,67. As férias também, você tem lá as férias, R$2.000, que é o valor que ele ganha, dividido por 12, que dá um valor de um mês, dá R$166,67. Aí você tem lá 1/3 de férias, sobre esses 167 aqui, ó, não é 30%, tá, minha gente? Não é 30%, é 1/3. Então, que dá R$55,56. Certo? Aí nós temos lá a multa do FGTS. A multa do FGTS nós temos aqui R$166. Aliás, é R$160, né? R$160, que é do primeiro cálculo lá, que está lá na hora que o funcionário vê, que o empregador vê que é R$160, você vai fazer 40%, era 50%. Passou agora com a nova legislação trabalhista, passou para 40%. Então você vai pagar 40% de multa do FGTS. Então você tem um custo de mais R$64 sobre o valor do FGTS daquele mês. Mais do FGTS sobre o valor das férias e do 13º, que você também tem que pagar, recolher FGTS das férias e do 13º, mais 8%. Então você tem mais R$26,67. Aí tem mais o vale transporte, que a empresa é obrigada a dar para o funcionário, certo? Digamos que ele mora em uma cidade que ele gasta só um vale transporte para ir, só um vale transporte para voltar para casa. Se for 2, você tem que somar os 2. 2 para ir, 2 para voltar, você vai ter que somar. Mas digamos que ele gaste vale R$10, 22 dias trabalhado, ele vai ter R$220 de vale transporte. Dentro desse valor aqui, o funcionário paga 6% do valor do salário base que ele ganha. No caso, aqui ele vai pagar R$90. Então, 220 menos 90 vai custar para a empresa de vale transporte, no meu cálculo aqui, no nosso cálculo, de R$10 diário, vai custar aqui R$776,24, o total dos custos extras
que o funcionário dá esses valores ocultos que eu acabei de falar, certo? Então dá R$ 786 aproximadamente. Custo geral do empregado mensal, então de que o empregado começou trabalhando com você por R$ 1.500, ganhou mais as comissões de hora extras, tal, que ele ganha mensal, soma R$ 2.000. Então o funcionário que está lá com R$ 2.000 trabalhando com você, que foi contratado por 1.500, ganhou mais aqueles benefícios, ele está custando para você que está na empresa do Simples R$ 2.936,24. R$ 2.936,24. Então ele está custando para você R$ 936 a mais do valor que ele foi contratado. Aliás, os 2.000 que ele está recebendo, o valor contratado foi 1.500. Então ele está recebendo aí 2.936, que era apenas R$ 1.500. Aí começa o custo do empregado. Por isso, minha gente, eu falo sempre que o ideal é a empresa formar um fundo de caixa. Eu sei que é difícil, mas eu assessoro muitas empresas aí que fazem prestação de serviço. Muitas empresas de prestação de serviço da área da construção civil. Se a empresa não fizer um cálculo direitinho do valor da obra que ela vai pegar, ela tem prejuízo. Baseado nessas informações aqui do custo do funcionário, que muitas vezes o empregador não faz o cálculo para saber quanto que o empregado custa. Então ele quer concorrer com outras empresas, quer fazer o menor preço. E aí acaba se ferrando, acaba levando prejuízo. E eu já acompanhei empresa, por exemplo, que tem lá 10 funcionários, e de repente 4, 5 funcionários pedem demissão, e ele não está preparado com esses valores aqui que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui se tem 5 funcionários que pedem demissão, ele tem esse valor de 780 e 790, vamos arredondar, fazer o cálculo, dá quase R$ 4.000. Então, se eu não tiver um fundo de caixa, ele já fica com dificuldades. E eu vi muitos empregadores quebrar por causa disso. Porque a conversa corre. Aí o cara fica com dificuldade de pagar, aí o outro já fala para outro funcionário, o outro fala para outro funcionário, o cara começa a ficar com medo que não vai receber, começa a sair fora também e acaba levando a empresa à falência. Então a falta de planejamento. Aí vem aquela questão do planejamento. Se fosse possível que a empresa criasse esse fundo de caixa, porque imagina você, R$886 depositado, ele pode até aplicar esse dinheiro, lança lá na contabilidade como para pagamentos e provisões futuras. Na contabilidade, lança isso. Aliás, a contabilidade já tem essas provisões na contabilidade, só que o dinheiro que é bom não está sendo guardado no caixa. Então o fundo de caixa nessa hora é importantíssimo. Aí o funcionário pediu demissão, você vai lá e paga. Você pode até aplicar esse dinheiro, mas para isso você tem que fazer um RH, um departamento de pessoal muito bem organizado. Mas tem mais um custo aqui que eu não coloquei, que são os custos que a empresa deve arcar, porque cada sindicato, cada profissão tem um acordo coletivo, né, que é feito entre os sindicatos. Então tem alguns sindicatos e algumas profissões que tem lá sacolão, que entra no custo, que tem lá seguro de vida, que tem lá plano de saúde, né, e que tem outras contribuições, assistência familiar. Então, em torno de mais R$65 seria então ali colocado, vai para R$3.000 o custo do empregado. Então pode ver que isso passou de 100% o valor que você pagaria para o funcionário, certo? Então só que esses custos vai diferenciar de sindicato, de profissão, de ramo de atividade para ramo de atividade. Então nem sempre vai ser a mesma coisa. A empresa registrada no Simples,
ela não paga o INSS da parte patronal. Aliás, ela não paga aqui, nesses cálculos aqui. Mas ela paga lá na guia do Imposto Único, que você conhece, que está embutido lá dentro do INSS da parte patronal, né? Com a outra alíquota, é claro, que eu vou falar agora. Então, e nem paga Senai, não pega Sesc, não pega Sebrae, não paga INCRA. De todo modo, os outros encargos e benefícios devem ser levados em conta. Então vamos trabalhar com porcentagens. O INSS então está embutido na guia do Simples, lá do Imposto Único. Qual que é a porcentagem de férias de um funcionário já trabalhando com dados direto, para esses valores ocultos? E de férias, 11,11%. 13º, 11,11%, minha gente, porque já está embutido aqui as férias e ou mais 1/3 das férias, certo? Dá 11,11%, você já encontra o valor. 13º salário, 8,33% é a porcentagem do custo. O FGTS é 8%, já falamos lá no início. Provisões de FGTS da multa rescisória, 4%, né? Previdenciário sobre o 13º, férias, DSR, 7,93%, que dá uma porcentagem total, então, de 39,37%, quase 40% aí desses valores que estão ocultos, que é aquele que o empregador não vê na hora de pagar, não sente no final do mês quando vai acertar a folha. Vitor Alisson, qual é o custo de um funcionário para um MEI? Bom, o custo do funcionário para o MEI, minha gente, é o mesmo esse aqui do Simples, então não importa, não faz diferença se você está no MEI ou se você está no Simples. O custo do funcionário para esses dois regimes é o mesmo, não muda em nada. O que muda é que no MEI você só pode contratar um funcionário, só um, e se você está engessado, não pode contratar mais que um funcionário. Se tiver que contratar mais, você tem que desenquadrar do MEI e se enquadrar nesse sistema aqui, que é do MM, microempresa, que você vai fazer a contabilidade pelo regime do Simples, certo? Então, o custo do Vitor Alisson, o custo do empregado do MEI é o mesmo desse aqui que eu falei, que é do Simples, certo? Minha gente, agora vamos trabalhar com a empresa do regime presumido e do lucro real. Se a sua empresa for do lucro presumido e ou do lucro real, vamos ver agora quais são os resultados. Bom, lucro presumido e lucro real é uma outra forma tributária, certo? O mecanismo para cálculo é o mesmo. Há, porém, um acréscimo das alíquotas de terceiros, do INCRA, do Senai, do SESI e do Sebrae. E o INSS patronal e outros encargos que não existem na outra empresa, no Simples, e passa a existir aqui agora. Então nós vamos ver qual que é a diferença, qual o custo do funcionário para a empresa, e vamos ver qual que é a diferença de você estar no Simples com o funcionário ou você está no lucro presumido. Qual que é a vantagem nessa hora de você contratar, certo? Qual que é a forma... Aí vem uma live que eu falei aí alguns dias atrás, qual que é o seu regime tributário, se é o Simples, se é lucro presumido, se é lucro real. Vamos ver qual que é as vantagens. Então, minha gente, eu vou falar aqui na alíquota, certo? Não vamos fazer os cálculos, vamos falar de alíquota. As alíquotas das férias é a mesma do Simples, 11,11%. Isso é igual para todos. O 13º, que aí nessas férias aqui, está embutido as férias mais 1/3, que dá 11,11%. O 13º é 8,33%, é o mesmo lá do Simples. Já vem o INSS, aí vem a cacetada. O INSS, aí tem a parte patronal, que é 20%, ok? 20% sobre o valor, no caso sobre os 2.000, que dá R$400 só aí. Seguro e acidente de trabalho, no Simples não tem, aqui tem 3%, que é o seguro de acidente de trabalho, que você paga lá para o SAT. Aí tem o salário de educação, 2,5%. Aí vem o INCRA, Senai, SESI, Sebrae, 3,3%, que lá no Simples não tem.
Aí o FGTS é o mesmo lá do Simples, que é 8%. FGTS e previsões de multa na decisão, 4%, é o mesmo do Simples. E a Previdência sobre o 13º, sobre as férias, sobre as DSR, 7,93%, é a mesma que estava lá. Porém, no Simples é 39,37% o custo do funcionário. Já no imposto, na forma tributária, lucro presumido e lucro real, é 68,18%. Nessas verbas rescisórias, que é aquelas verbas que o funcionário não, que o empregado, aliás, o empregador não vê. Quer dizer, não vê, está oculta, que deveria criar o fundo de caixa para isso. Agora vamos fazer a comparação dos valores. Usando aquele nosso exemplo do salário de 2.000 vezes 68,18%, ele vai estar um valor de 3.000, certo? Ele foi contratado por 1.500, aí recebe mais 500 de horas extra ou de comissões, porque se ele recebe uma, não recebe a outra. Ele tem aqui R$ 3.363,60. Na comparação do mesmo salário entre o Simples Nacional e o lucro presumido, teremos o seguinte: no lucro presumido, o custo do empregado de R$ 1.500 vai para R$ 3.363,60. Já no Simples, ele tem um valor de R$ 2.936,24. Então, se nós pegar R$ 3.363,60 menos R$ 2.936,24, vai dar um valor a mais para o lucro real ou lucro presumido de R$ 427,36. Então, se você tem aqui 10 funcionários, já vai dar 4.270 a mais em 10 meses. Ou, aliás, em 10 funcionários, se tiver 10 funcionários. Você já tem no Simples, então você estaria economizando 4.270. Porém, não é só isso que serve como base se vale a pena você estar no Simples ou não. Tem uma série de coisas que é bem complexa, que aí precisa ser feito um outro estudo para saber se vale a pena você estar no Simples ou no lucro presumido, ou no lucro real. Muitas vezes o lucro real é o mais vantajoso, né? Calculando o custo final de um funcionário, para saber quanto custa o funcionário, deve-se primeiro, para saber quanto o funcionário custa, deve-se primeiro considerar qual que é o valor do salário que ele ganha. Eu fiz sobre R$ 2.000. Se ele ganhasse sobre o salário mínimo, é claro que proporcionalmente os valores rescisórios também seriam proporcionais. Se ele ganhasse 5.000, 6.000, 10.000, é proporcional ao valor que ele recebe. Eu fiz baseado no valor de R$ 2.000, certo? Então, é importante, minha gente, que você tenha, ou na sua empresa, se você tiver condições, um departamento de RH organizado, bem planejado, para que você tenha na mão, você tenha os dados de quanto realmente custa o teu departamento pessoal, quanto custa um funcionário para você, qual que é o valor real da tua folha de pagamento. Porque às vezes o cara se engana com aquela folha de pagamento mensal ali, mais o FGTS que recolhe, e não observa os direitos trabalhistas. Ou pensa assim, quando o funcionário for embora, se ele pedir as contas, ou se eu mandar ele embora, aí eu vou pagar ele. E aí se você tem 4, 5 funcionários e todos pedem na mesma hora, já aconteceu de clientes meus acontecer isso, e ele acabar, minha gente, quebrando, não tendo condições mais de pagar a folha de pagamento. Então isso tem que tomar cuidado. Então essa prática tem que ser normal, tem que ser como objetivo, ela é importante para não quebrar a empresa, né? Você já imaginou, talvez já aconteceu isso com você quebrar por falta de organização, de não ter o custo do funcionário, de quanto custa o funcionário para você? Então, minha gente, hoje o assunto foi esse. Basicamente é isso.
que nós temos para informar para você, o custo do funcionário. Um grande abraço e